Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje nós estamos aqui para celebrar ao Senhor pela vida do nosso pastor, né? Que fez quantos anos ontem, amor? Não pode falar não, né? 150. 150, pastorzão? Que alegria. Eu gostaria de convidar aqui os nossos supervisores. Cadê os supervisores das nossas redes para estarem aqui conosco? Eles querem orar pela vida do pastor Guido. Gostaria de convidar o pastor Alex, o pastor Romão também para estar aqui, pastor Elaine, para a gente estar intercedendo pela vida do nosso pastor. Mas antes da gente estar orando, pastor, vem também, pastor Guido. Vem cá, pastor Romão. Depois ele vai te apresentar. Mas você já está em casa já? Antes da gente orar, os nossos supervisores querem falar algo e depois a gente quer cantar uma canção de gratidão ao Senhor. Quem é que vai ser o primeiro a falar aí? Um de cada vez. Boa noite, igreja. A paz para todos. Eu quero agradecer por esse momento aqui, que eu fiquei muito feliz de poder fazer parte dessa igreja. E a gente aqui se reuniu para poder, as redes, para presentear o nosso pastor. E é com muito carinho que a gente fez isso aqui. Foi rápido, foi improvisado, mas foi de coração, porque amamos a sua vida, pastor. Tá? Oramos por você e estamos muito felizes pelo seu aniversário. Amém? Graças a Deus. Tomara que ficou grande, tomara que tenha ficado grande. É tamanho grande, ficou muito grande. Deixa eu segurar, Renato, deixa eu segurar. Deixa eu segurar as camisas. Não, saco não, a camisa. Caraca, essa aqui eu tirei onda, hein? Essa aqui, Romão, eu tirei onda, ó. Ficou grande em você, eu senti. É o meu número, Guido. Então, pastor, eu também quero deixar uma mensagem para o senhor. Eu sou muito feliz por ter encontrado a Igreja Atitude. Estava até falando agora com a Josi, como eu cheguei aqui quebrada, e como o senhor e a pastora oraram pela nossa vida. Então, assim, se não fosse a perseverança do Senhor, a gente não estaria aqui hoje. Sou muito grata de ter o Senhor como meu pastor, o meu líder. Eu posso falar, eu tenho um líder que eu posso contar, eu posso ligar a qualquer hora, porque ele é um pastor disponível. Então, muito obrigada por ser esse pastor maravilhoso, que o Senhor te abençoe cada vez mais, que o Senhor continue assim, sempre prestativo e orando por cada ovelha, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigada. Então, eu também quero agradecer muito o pastor Guido pelo sim dele e pelo empenho dele de estar cada dia pelejando no altar, em jejum. Ele motivou a gente a pegar essa cultura do jejum e trazer para a nossa vida. Aí, junto com ele, uma outra equipe, eu consegui jejuar 5 dias. Aí, não vai morrer, não vai morrer. Falou, não, vamos ficar só na água, mas ninguém vai morrer. Ninguém morreu. Ninguém morreu e a gente aprende muito com o Senhor, pastor Guido, porque a gente sabe que para levar o rebanho do Senhor é muito espinhoso. A gente sabe que não é fácil e que o Senhor sustente a sua vida, te guarde, te livre e te dê mais e mais ousadia. Porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que o Senhor que chamou tem capacitado. Muito obrigada pelo seu sim e por nos pastorear com tanta alegria. Muito obrigada. Eu quero fazer a palavra dos irmãos, a minha palavra, mas com um acréscimo ainda, com mais um acréscimo. Eu lembro, sempre quando o pastor vem aqui à frente,
principalmente na época de membresia, ele fala o seguinte: a tua tristeza é minha tristeza, a sua alegria é minha alegria. E eu tinha poucos meses aqui na igreja, não conhecia ainda o pastor totalmente, estava se conhecendo, e eu passei um momento muito difícil, um momento de luto. E aqui ele colocou assim: gente, o pai de Gesiel faleceu. Aí o pastor botou assim: onde ele está? Aí, quando menos esperei, estava conversando com o médico lavrando lá o óbito, o pastor entrou na sala me abraçando, mas foi algo para mim tão sustentador, tão bom, as forças, né, que até hoje não esqueço. Né? Então, assim, quando o pastor fala que a tua tristeza é a tristeza, a alegria, não é da boca para fora, não, gente, é o pastorzão aqui. Ai, gente, sem palavras, até me emociono, né? Pastor, nós estamos muito felizes, né, por ter um pastor segundo o coração de Deus nos guiando. E o Senhor é o nosso espelho, né? Nós queremos poder fazer pelos nossos discípulos, pelas pessoas que estão na nossa cela, ser o reflexo do cuidado e do carinho que nós temos de vocês, principalmente do Senhor, né? E é uma honra poder ser pastoreado pelo Senhor. E eu estou muito emocionada. Te amo muito. Já viu o pastor não falava? Não é ele. Pastor gera pastor. Meu pai, em todos os sentidos. Pai espiritual, um homem que virou certa vez para minha mulher e falou assim: se eu não acreditar em você, eu não acredito no Espírito Santo. E essa frase fez a diferença na vida dela. Pastor visionário, tem defeito? Claro que tem, todo mundo tem. Quem não tem defeito? Ame o seu pastor, honre o seu pastor. Quando chegar, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Nós estamos debaixo de uma liderança, debaixo de uma cobertura. Entenda o que é uma cobertura espiritual, igreja. Isso é necessário para a gente avançar, é necessário para a gente crescer, é necessário para Ele conduzir o rebanho, que são vocês. Parabéns, meu pastor. Deus abençoe. Claro, eu estou na minha casa. Que hoje eu não sou mais uma filha desobediente, eu sou obediente, mal criada. Eu sou obediente. Te amo, pastor. Então, eu também quero falar, pastor Guido. Eu tenho a honra de ter um marido, um amigo e um pastor que me pastoreia, que puxa minha orelha, que me ensina a amar o Senhor cada dia mais. Ver você buscando ao Senhor no secreto do nosso lar é o que mais me motiva a continuar nos dias difíceis. Ver o quanto você diz para o Senhor, o quanto você o ama e o quanto você quer obedecê-lo, me constrange. Eu pedi o Bruno para preparar uma canção e eu queria muito que a igreja cantasse conosco, porque essa canção tem sido o hino dele, e eu pedi ao Bruno ontem, mas hoje ele cantou essa canção chorando lá no quartinho secreto dele. E eu falei: meu Deus, como o Espírito Santo conecta. Eu te amo muito, meu amor. Eu te honro, eu te respeito, e eu louvo a Deus todos os dias por ser sua esposa e por ser sua ovelha, por estar aprendendo com você a caminhar na dependência do Senhor. E aonde Ele te levar, eu vou. Amém? Amém? E eu queria que a irmã Maria viesse aqui representando a Rede Verde também. A irmã Maria praticamente é supervisora da Rede Verde, né? Vem para aqui para cima, irmã. Eu queria convidar os irmãos para ficarem aqui de pé, mais à frente. A gente vai estar entoando esse louvor que é a tua cara, meu amor. Quando eu ouço esse louvor, eu penso em você adorando ao Senhor. E a gente vai estar orando. Vocês podem ficar aqui no altar, os meninos vão cantar aqui com a gente também. Amém, irmãos?
E depois a gente vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento tão especial. Sogra, vem aqui, sogra. Você também faz parte desse momento. Você que gerou ele, por favor, aqui do ladinho. Vem cá, sogra, por favor. Bruno, cadê o microfone? Está com vocês já. Depois, se a minha sogra quiser falar. Quer falar agora antes, sogra, do louvor? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo da bondade de Deus. Declare: és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque o pastor Guido, a nossa casa, essa igreja, tem aprendido que a bondade do Senhor nos segue em todo o tempo. Amém? Sogra quer falar? Não? Então vamos orar agora pelo pastor. Você quer falar alguma coisa, pastor? Imagina, né? Amém. Então, você pode se ajoelhar aqui, pastor? Vou convidar o pastor Romão. Queria também convidar a minha família. Fabrício está ali. Minha mãe está aí, Fabrício? Thaís, para a gente estar aqui representando a nossa família, os nossos filhos. Sogra, vem cá, representando a nossa parentela. E vamos orar. Nesse momento especial, o pastor Romão vai estar orando pelo pastor Guido. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a sua bondade nos constrange. O Senhor insiste em continuar conosco, mesmo sendo nós quem nós somos.
Obrigado, Senhor, porque anos atrás o Senhor falou ao Guido que ele era seu. Muito obrigado, Senhor, porque ele ouviu a sua voz. Muito obrigado, Senhor, porque ele obedeceu o teu chamado. Ó Deus, como é bom voltar a essa casa, ver essa casa cada dia maior, mais bonita. Símbolo, Pai, da tua mão sobre esse lugar. Ó Deus, te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor deu ao Guido. Pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue dando bastante saúde, dando vigor, Pai, dando condições emocionais, mentais, renovando, Pai, o teu filho. Ó Deus, mas acima de tudo, que ele nunca perca a conexão com o teu Espírito, que teu Espírito cada dia mais o guie ao centro da tua vontade, e que essa igreja, Pai, continue seguindo o bom pastor, não que não é o Guido. O bom pastor é Jesus Cristo. Mas que o Guido possa dizer, assim como Paulo falou bem alto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ajude o Guido cada dia mais ser parecido com o Senhor. Nós o abençoamos e agradecemos pela vida dele. No nome santo de Jesus. Amém. Som. Amém. No final, pastor, você sempre vai para a saída lá, mas você vai para lá não é para despedir do povo, não, para cantar parabéns. A gente vai cantar parabéns porque a Thaís, a Tamires, a igreja preparou aí um bolinho ali muito especial para você, amém? Aleluia. Podeis assentar. Agradeço, igreja, pelo carinho, pelo amor que vocês têm por mim. Eu posso dizer que eu amo vocês, amo muito vocês, cada um de vocês de forma especial, e sou muito grato por todo o carinho que vocês têm comigo. E eu posso dizer que eu estou disponível para vocês a qualquer momento, a qualquer hora. É só me ligar. Eu tenho uma série de defeitos, mas a disponibilidade não é um deles. É uma qualidade que vocês podem contar comigo, com a minha presença. Amém? Muito obrigado mais uma vez. E eu quero chamar aqui à frente o nosso pastor Roberto Romão. Aplauda o nome de Jesus pela vida do pastor Roberto Romão. Eu estou aqui para trazer uma palavra para vocês hoje, uma pessoa que é um herói da fé, tá, meus amados? Esse homem aqui é um herói da fé. Ele ficou durante quase 20 anos no campo, num país de maioria muçulmana, maior país muçulmano do mundo, na Indonésia, na Malásia, por toda a região da Ásia. Lá ele e a família. E a palavra de Deus diz que quão formosos são os pés daqueles que proclamam o teu reino e o teu poder. Eu sempre, quando eu ouço essas palavras, eu lembro do meu irmãozão aqui, porque antes dele ir para o campo a gente se conheceu em 2005, e de lá a gente nutre uma amizade muito grande, mas ele fez algo assim que foi espetacular naquele lugar, e eu tenho certeza que quando forem lembrar dos heróis da fé um dia, vão lembrar desse homem aqui, tá? Então, vocês estão diante de uma pessoa que o mundo conhece Cristiano Ronaldo, conhece Messi, eu conheço o Romão. Esse aqui é um herói da fé perante Jesus, meu filho. Cristiano Ronaldo e Messi não chega nem aos pés desse aqui. Esse aqui é um herói da fé. Vamos estender as mãos sobre ele, vamos orar? Pai querido, peço que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre o teu filho, para ele trazer o teu recado para nós aqui hoje. Fala através dele, que ele traga o teu recado aos nossos corações, falando o que nós precisamos ouvir aqui hoje. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite. E hoje nem é meu aniversário, né? Ele falou tanta coisa aí. Muito feliz de poder voltar aqui. Guido, a gente vai até que hora? Meia-noite? Como é que é o esquema aqui? Hã? Minha esposa falou que eu posso ficar até 1h da manhã hoje fora de casa. Então, ela já está dormindo mesmo. Estou tentando voltar aqui o cérebro um pouquinho, o espaço, né? Quando eu vim aqui da última vez, era ali, né? Não sei se veio para cá, o espaço lá. É muito bom ver Deus agindo, né, irmãos? E é interessante que a gente estava pensando, né, no culto da resposta, falava com o Guido, e eu pensava muito nesse tema, pensando um pouquinho sobre tudo que Deus tem falado, o aniversário do Guido também.
E eu estava pensando essa semana um pouquinho da cultura da Indonésia. Tem uma cultura da Indonésia, o povo de Java, que eles não respondem a pergunta. Então você vai falar para ele assim: você vai mais tarde lá na igreja? Aí ele vai te responder assim: será que vai chover? Aí você fala para ele assim: e aí? Como que está a sua família? Então, cortaram a árvore, né? Então eles não têm um compromisso de responder perguntas. Então com isso ele quer mostrar para você que ele não quer uma proximidade. É verdade? Quando você pergunta uma coisa à pessoa, a pessoa não te responde, entre aspas, te deixa no vácuo, ela quer dizer o quê? Me deixa em paz um pouquinho. É verdade? Mas é interessante que o nosso Deus não é assim. Nós só vimos um Deus que ele tem prazer em sentar com a gente, de caminhar com a gente, de ir trabalhar com a gente, de comer com a gente. E ele diz na palavra dele: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Nós servimos um Deus que ele se preocupa em tirar as nossas dúvidas. E aí eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho a Hannah, que vai fazer 7 anos daqui a alguns dias, dia 19. E tem o Timothy, que vai fazer 10. Quem tem criança pequena em casa? Dá assim. Grita bem alto: misericórdia, Senhor. Eles fazem poucas perguntas por dia, não? Hã? A Hannah faz umas 200 perguntas na mesa, só almoçando. Aí eu falo assim: Hannah, deixa o papai só acabar de comer e depois eu vou tentar responder um pouquinho. Aí ela responde assim: tá bom, pai, mas tu tá cansado? Aí faz mais uma pergunta. E o Timothy também. O Timothy gosta de conversar sobre carro, sobre países. E ele acha que eu sou professor de geografia, entendeu? Então, esse país fica onde? Esse país é a população. Eu falo assim: Timothy, eu matei todas as aulas de geografia, Timothy. A única aula que eu era bom era educação física, eu não perdia uma. Não fui bom na escola. Então, Timothy, pergunta a tua mãe estudou mais do que eu. Mas é interessante que às vezes eles ficam sem as respostas. Eles ficam sem resposta. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele fica muito feliz quando os seus filhos chegam perto dele e pedindo orientação, pedindo direção, pedindo uma solução, e Deus responde a gente. Mas o interessante, quando a gente pensa nessa resposta de Deus, a gente às vezes não abre o nosso coração para pensar que a gente pode ser a própria resposta da pergunta. E talvez nessa noite que você está aqui, você veio buscando uma resposta. Talvez a resposta que você está buscando está do teu lado. Dá uma olhadinha para o teu lado e fala assim: será que você é a resposta de Deus para a minha vida hoje? Agora dá uma olhadinha para o outro lado. Talvez não é do lado esquerdo, é do lado direito, né? Ou talvez é a pessoa que está atrás de você. Ou talvez é o seu pastor. E muitas vezes Deus usa o nosso pastor para nos guiar na direção dele. Às vezes Deus usa a forma esquisita, não é verdade? Na Bíblia Deus usou até um animal para falar a vontade dele, não é verdade? E o cara ali, ó, revoltado com o animal, e batendo e brigando. Mas Deus usa coisa esquisita. Deus usa o vento. Deus usa a chuva. Deus usa até pessoas de outras religiões. Porque Deus, ele é soberano. E é muito difícil, às vezes, a gente com a cabeça tão pequena que somos, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O plano de Deus, ele é tão grande que a gente não consegue imaginar. A gente não consegue perceber muitas vezes que Deus já respondeu às nossas perguntas. Mas eu queria pensar com você nessa noite. Eu pensei em algumas pessoas que Deus usou como resposta. E eu quero que você saia daqui dessa noite certo que você é a resposta de alguém. Você é a resposta de alguém que está na sua casa.
Talvez a mudança que você tem orado aqui, ou você veio aqui buscando essa mudança da sua casa, talvez você é a resposta da sua oração. Talvez você é a resposta do seu vizinho que briga o tempo todo e você não aguenta mais aquela loucura da casa. Talvez você é a resposta do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho. Talvez você é a resposta do Brasil. Talvez você é a resposta de uma nação. Você crê que Deus pode mandar pessoas aqui como resposta para as nações? Irmãos, eu cresci em Senador Camará. Quem conhece Senador Camará? Já esteve lá? Não? Saiu corrido? Está aqui escondido? Quem está corrido, fala aí, Guido. Fala aí, Guido. Toma cuidado aí. Senador Camará sempre foi um bairro muito bom. Senador Camará teve uma época de pompas. Jabu era só gente famosa. Tem empresários, tem Hermeto Pascoal, o pessoal que fazia som, os playboyzinho, aquela coisa toda. Senador Camará sempre foi um lugar de pessoas alegres e um povo de Deus. Com o tempo, o Senador Camará começou a virar uma violência muito grande. Hoje tem um lugar, um dos mais perigosos do Rio de Janeiro. Mas eu crescendo em Senador Camará, eu vi muitas pessoas que pensavam que de Senador Camará não podia sair nada de bom. Parece até Jesus, né? Como pode vir alguém bom de lá? E às vezes a gente aqui em Saracuruna ou em outros lugares fala assim, será que vai vir uma coisa boa daqui? Que lugar bom, né, irmãos? Você pode dar um glória a Deus para Saracuruna? Saracuruna é a resposta de Deus para a tua vida também. Se eu não tivesse nascido no Senador Camará, eu não tinha sobrevivido tantos anos no campo missionário. Os desafios de Senador Camará, a violência de Senador Camará forjou em mim a tranquilidade no meio do caos no campo. Uma vez estava numa igreja, tacaram uma bomba para explodir onde a gente estava. O pessoal, oh meu Deus! Aí eu lembrei que explodiram um helicóptero lá em Camará. Eu falei assim, tá tudo tranquilo. Tá tudo dominado. Uma vez no Paraguai, fazendo um trabalho missionário, o cara falou assim, missionário, toma só cuidado com o tal do Alfredito. O Alfredito é o mais perigoso daqui, já matou algumas pessoas. Se ele te pegar, toma cuidado. E eu bati de frente com o Alfredito. O menino de 14 anos com um facão enferrujado. Falei, caraca, Alfredito, tu é o mais perigoso. Putz. Lá perto de casa só fuzil, granada. Falei, pô, cala essa boca, Alfredito. Você consegue entender? Dá um glória a Deus se você está entendendo. A gente não entende, mas a família que você nasceu, o lugar que você está hoje, o trabalho que você está, é a resposta de Deus para forjar você, para ser resposta no reino de Deus. As nossas histórias Deus usa, não para o nosso sofrimento, mas para a glória dele e para levar pessoas a conhecer. Porque a palavra de Deus diz em Coríntios, com a mesma sorte que somos consolados, nós consolamos pessoas. E foi em Senador Camará que Deus me forjou. Senador Camará, eu comecei a sonhar alto. Em Senador Camará, eu falei, Deus, eu quero entrar em lugares que ninguém nunca entrou. Eu quero fazer coisas que ninguém nunca fez. Onde as pessoas falavam que não podia, é o lugar que eu quero ir. E para a glória do Senhor, durante muitos anos, eu vivi em muitos lugares que ninguém nunca entrou antes. Êxodo 3, tem um texto, versículo 7. Ele fala assim, disse Deus, de fato, tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores, eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Deus vai falando então com Moisés que ele tinha ouvido o clamor do povo. Deus estava prestando atenção. Deus, ele ouve, Deus está atento ao nosso clamor. E esse clamor, que a gente muitas vezes não tem nem som,
que é praticamente o que saía da boca de Ana. Lembra de Ana? Onde o sacerdote pensou que ela estava até embriagada. Ana ali balbuciava, somente, com muita dificuldade. Mas Deus ouve a oração. Mas aí vem esse quadro, talvez Moisés ali pensando, beleza, Deus, e agora, o que o senhor vai fazer? Vai tacar um raio? Vai matar Faraó? Vai dar um vento forte, vai tirar todo mundo, vai inverter o jogo, né? Que era um pouquinho de alguns discípulos esperavam, algumas pessoas que seguiam Jesus, então esperavam ali um libertador político. O que você vai fazer? Vamos assumir tudo. E a resposta de Deus, no versículo 10, foi assim: vá, pois, agora, eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. A resposta de oração, a resposta de um clamor de um povo, era um homem que Deus usaria. Um homem que teria que sair de uma condição de anonimato, de um local de trabalho, cuidando já de rebanhos, para ir diretamente falar com o Todo-Poderoso daquele lugar. E aí é claro que isso assusta. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Algumas coisas eu queria que você pensasse nesse bate-papo aqui. Eu vou usar outros exemplos, mas eu queria começar com Moisés, que esse é muito legal para a gente pensar. Primeiro, Deus nunca ignora um clamor sincero. Ele levanta uma resposta. Nessa noite eu não quero que você saia daqui como pessoa, você saia daqui como resposta. Eu queria que você gritasse assim bem alto: eu sou uma resposta. Você é uma resposta. Eu sou uma resposta. Eu não fui uma resposta. Eu sou uma resposta. Enquanto estivermos vivos, nós somos uma resposta. Todos os dias, por exemplo, a Renata falou: você, Guido, é a motivação de eu continuar buscando a presença de Deus. É a resposta. A pergunta às vezes vem no nosso coração: será que vale a pena buscar tanta presença de Deus? Será que vale a pena me sacrificar? Será que vale a pena jejuar mesmo? Aí o Guido, a gente olha o Guido, testemunho, e fala assim: vale a pena, meu pastor, ele tá ficando até mais bonitinho, né? Irmãos, vocês acham que a camisa ficou grande no Guido? Fala aí, família. Ninguém mandou ele vestir, né? E eu acho que é o meu número, eu senti. Não, sério mesmo. Hã? Mas presta atenção, eu queria que você entendesse isso não saísse da sua mente. Deus nunca ignora um clamor sincero. Sincero. Aquele que vem da alma, aquele que vem do coração. E ele não depende de palavras bonitas, ele não depende de lugar. E vou falar para você, ele se amarra naquele lugar bem íntimo. Quando você vai para aquele cantinho, e é você e ele, e você rasga o coração diante dele, ali mesmo que ele não recusa. E é interessante que a resposta, irmãos, não é um milagre do céu. Às vezes a gente pensa num milagre que vai vir tão grande, né? Agora eu vou orar, eu vou clamar, eu fui no culto de quarta, amanhã com certeza o meu trabalho vai ser mudado. E essa resposta, ela vem em forma de pessoa. Vem resposta de um amigo. Uma vez eu estava para ir para a Indonésia como jogador de futebol ainda, Guido. E eu tinha desistido que a minha passagem não tinha chegado. E eu estou lá no noivado. Já começa que eu fiquei revoltado porque eu fui no noivado e eu estava sem ninguém, na pela, sabe? Irmãos, eu sempre fiquei revoltado quando eu fiquei muito tempo sozinho. Eu falo: Deus, não sou tão feio assim não, Deus. Tem gente mais estragadinha do que eu casada, não dá. E eu era bonitinho, Renata. Tinha cabelo, né, abdômenzinho maneiro, olho azul. Falei: pô, Deus, eu não posso perder para esse monte de gente, mano. Tem gente que pensa a mesma coisa? Aí tem gente sozinha aí não. Tem não, né? Tá tudo bem, né? Tem gente mais esquisita, não tem, irmão, do que a gente? Mas eu estava ali. E eu falei: desisti já. Mas do nada apareceu um cara do meu lado. Um cara esquisito. E ele falou assim: terça-feira, o que você está esperando vai chegar.
E eu, show, amém. Saí dali, conversa vai, conversa vem. Conversei com meu amigo. Falei, Jefferson, quem é aquele cara que estava ali e falou comigo que terça-feira... Que cara? Não, um cara assim, meio assim, meio assim. Não tinha cara nenhum aqui. Não, cara, tinha. Tinha um cara, o cara falou comigo que terça-feira vai chegar. Não, cara. A galera que eu convidei até essa galera aí. Ninguém viu o cara, mas eu vi o cara. E ele falou comigo. E na terça-feira a minha passagem chegou para a Indonésia. Isso aconteceu outras vezes? Poucas vezes. A gente então começa a pensar que vai acontecer, a resposta de Deus tem que ser uma coisa... E às vezes Deus usa o nosso filho, usa o nosso amigo de célula, usa o nosso líder. E às vezes nem usa o líder, usa alguém que está compartilhando alguma coisa que serve para a gente e é a resposta de Deus. A resposta de Deus, ela vem de formas diferentes. Nesse caso aqui de Moisés, no caso aqui de libertar o povo, era de um homem ir obedecer e chegar até Faraó. É claro que depois vem as pragas, vem todo aquele sistema. É interessante, irmãos, que a resposta de um clamor, ele precisa primeiro nascer no coração de Deus. E ele sempre nasce no coração de Deus. Às vezes a gente pensa que somos o maior interessado em libertar alguém, em cuidar de alguém, mas isso vem de Deus. E quando a gente se conecta a Deus, a gente consegue sentir um pouquinho do que ele sente pela humanidade. Moisés talvez estava preocupado, viu o povo sofrendo, mas o maior sentimento nasce no coração de Deus. Deus então transfere para o coração dele essa missão e essa responsabilidade. O povo, irmão, de Israel estava escravizado no Egito. Será que tem gente escravizada em Saracuruna? Será que tem gente escravizada no Rio de Janeiro? Será que tem gente escravizada no nosso Brasil? Eles clamaram, Deus ouviu. Mas é interessante, irmãos, que a resposta, ela vem de uma pessoa do anonimato. Moisés estava ali, do deserto, de onde parece que não vem nada de bom, de uma vida comum, de uma pessoa que estava cuidando. Às vezes a gente não consegue imaginar o quanto Deus pode fazer por meio da nossa vida. Pessoas comuns, pessoas simples, pessoas talvez que começou a caminhar na fé agora. Deus está interessado em te usar como resposta. Do seu jeitinho. Quem me conhece e quem conhece a minha esposa, somos totalmente outro mundo. Minha esposa, o jeitinho dela meigo, calmo, eu acelerado, doido. Ela uma lady, eu nem tanto. Eu um xireque. Mas Deus usa a gente para a glória dele. Sabe por que nós não somos muitas vezes resposta de Deus? Porque a gente espera ser igual ao outro. Se Deus quisesse 2 guidos, ele faria 2 guidos. Mas Deus entendeu que um guido já é o suficiente. Um guido incomoda muita gente. 2 guidos iam incomodar muito mais. Não é verdade, Guido? Deus te fez desse jeitinho. Irmãos, quando alguém clama por libertação, Deus sempre vai levantar libertadores. Aqui não é Libertadores do Flamengo, não, é Libertadores. Deus levanta líderes, Deus levanta vozes. Fiquei muito feliz de ver aqui líderes de célula, porque é isso que Deus faz. Deus te levantou porque pessoas têm clamado, pessoas têm chorado na madrugada, pessoas têm sofrido na mão de Satanás. A gente às vezes vê essas pessoas que estão sofrendo aí, escravizadas pela droga, como a irmã mesmo orou aqui, por vícios. A gente pensa que essas pessoas estão curtindo, não, elas estão escravizadas, estão sofrendo. Talvez pessoas que na madrugada têm chorado, e Deus levanta pessoas. Nessa noite eu quero que você lembre que você pode ser a resposta de Deus para alguém preso na opressão, nas drogas,
na pornografia, na mentira, no vício, no roubo. Deus tem libertado pessoas através de pessoas que se importam com ela. Hoje uma menina me chamou e falou assim: pastor, quero falar contigo. Eu falei: o que você quer? Ela falou assim: eu tenho um rapaz jovem que foi no encontro radical e ele se converteu, só que ele é de Senador Camará, e eu quero que você cuida dele. Sério? Fez? Esse menino, o tráfico ia matar ele porque ele roubou alguma coisa do tráfico, mas o tráfico não matou ele, só deixou ele de castigo em casa, falou que ele não pode sair de casa até eles dar a segunda ordem. Só que esse menino saiu escondido pela janela para um encontro radical num acampamento, e a graça do Senhor alcançou ele. Agora esse menino está buscando a libertação, não da casa onde ele está, a libertação do desejo do mal, das drogas, do roubo. E pessoas têm cuidado dele. E talvez mais à frente agora, Deus vai colocar ele na minha vida, para que eu ajude ele a continuar se libertando para a glória de Deus. Então pessoas estão clamando, pessoas estão buscando a presença de Deus. Então Moisés foi uma outra pessoa que eu pensei durante esses dias foi a rainha Esther. Quem lembra bem da história da rainha Esther? A rainha Esther foi colocada estrategicamente num lugar. A rainha Esther foi tirada de um local, levada para o palácio. E é tão interessante, irmãos, que a beleza da rainha Esther era a resposta de Deus sendo preparada para ela ser escolhida, ser amada, para que o rei olhasse nela graça e ela fosse resposta de Deus. Amém? Irmãos, até o nosso jeito, o nosso jeitinho é resposta de Deus. Esse povo estava ali não só mais sendo oprimido, mas ameaçado de morte, ameaçado de extinção. E a rainha Esther, então, por um certo momento, na cabeça dela, ela não tinha nada a ver com isso. Em certo momento, ela, na cabeça dela, não. E o tio dela chama a atenção dela. E no livro de Esther, o capítulo 4, versículo 13 e 14, fala assim: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Um decreto de morte, um povo em desespero, um clamor silencioso por livramento. Mas sabe o que é o mais bonito? Deus já tinha preparado a resposta. Esther dentro do palácio. A resposta de Deus, irmãos, Deus não vai precisar demorar para pensar. A Hannah me faz pergunta que eu falo: caramba, a escola do meu filho e da minha filha é uma escola que o estudo é brabo mesmo, Guido. Eu tenho pena deles, Guido. Eu luto todo dia para tirar eles de lá, para ter uma escola mais carne mortinha, entendeu? Água barrenta. Mas minha esposa é meio doidinha, ela é pedagoga, ela fala assim: não, que é bom que ele vai fazer prova assim. Aí eu finjo que eu concordo. Mas ele vem para fazer alguns trabalhos em casa, quem é que tem que ajudar ele? Eu. Jesus de Nazaré, ele está no terceiro ano e ela no primeiro. Tem coisas que eu não entendo. Falo: meu Deus, Jesus de Nazaré, quem ensina esse negócio para as crianças? Irmão, eu tenho que pensar. Eu finge que vou no banheiro, não vou indo no banheiro, é para pensar. Difícil. Aí eu falei assim com minha esposa: Aline, esse ministério não dá para mim. Deus te chamou para ser professora, para eu cair em cima, irmã. Vigia, vai para cima. O nosso Deus não é assim, irmãos. Nosso Deus tem toda a resposta sob o controle. O nosso Deus antecipa tudo. Para aquele homem lá, era o fim, estava tudo certinho. Vou matar agora o povo, vou exterminar esse povo.
Mas só que ele está pensando hoje, por exemplo, hoje é quarta-feira, 2026. Mas Deus já chegou com a resposta antes, em 2024, 2025, 2022. Esther já estava no palácio. Você está entendendo, sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa, você já está vivo. Você é a resposta de Deus para as nações lá na frente. Você se converteu agora, ou você se converteu tem bastante anos, como resposta de Deus para uma geração. Gerações não serão corrompidas porque você atendeu o chamado de Deus. As crianças que estão aprendendo a palavra de Deus aqui, elas estão aprendendo porque você já é a resposta de Deus para a vida dessas crianças. E as crianças que estão aqui aprendendo não vão passar pelas mazelas que a gente passou. Você consegue imaginar que coisa maravilhosa, irmãos? Só em pensar que nossos filhos aprenderão aqui caminho certo, decisões certas, e não vai experimentar as porcarias que a gente experimentou. Se você entendeu, dá um glória a Deus, é ver se você entendeu. Que livramento, irmãos. Esther já estava no palácio, Valchozão. Quando tudo foi tramado, tá tudo certo. Vou meter uma forca lá, vou enforcar. Deus falou, garoto bobo, já estou aqui um tempo na tua frente, meu filho. Já está tudo preparado. Já botei uma menina bonita lá que o rei ama. A resposta de Deus, irmãos. E quando nós nos colocamos como resposta de Deus, é claro que Moisés sentiu ali a necessidade, né? Não sei falar muito bem. Tá, beleza, vou botar seu irmão. Vou botar teu irmão contigo. E a Esther falou assim, rapaz, tem um tempão que o rei não me chama. E eu não posso me aproximar do rei se ele não me chamar. Eu posso ser morta. Mas naquele dia, o rei a chama. O rei a atende. E o povo de Deus é livre. O povo de Deus é cuidado. E mais uma vez Satanás é envergonhado. O nosso Deus prepara todas as coisas para fazer a gente ser resposta. É Deus que prepara a gente para ser resposta. A gente não é resposta sozinho sem a presença dele. Nós somos mais problemas. Mas quando estamos nele, cheio dele, nós somos resposta. E aí podemos ser como Moisés, podemos ser como Esther. Você está onde está, porque alguém vai precisar de você. Por isso. Por que eu não saí do trabalho ainda? Por que eu não passei nessa prova? Por que não aconteceu isso? Por que eu não fui para um outro bairro? Porque você está no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, para fazer diferença onde você está. Pastor, quer dizer que eu vou morrer aqui? Não. De repente vai ser o tempo que Deus vai te levar para outro lugar. E aí ele vai ter o propósito específico de novo, naquele lugar, naquele tempo, para cuidar de pessoas para a glória dele. Porque a presença de Deus em nós, ela é sempre motivada a pessoas. Esther não era só para ser rainha poderosa daquele lugar. Era para salvar pessoas. Moisés foi chamado para salvar pessoas. Guarda isso na sua cabeça. Mas também eu pensei em Daniel. Daniel foi usado por Deus também num tempo de direção. O rei pede por direção. E você lembra que Daniel, os seus amigos foram tudo levados também. Tirados de um local, levado para outro local. Aparentemente sem função. Aparentemente sem propósito, sem noção. Mas vocês lembram que eles perseveram. Eles abrem mão da comida do rei. Eles jejuam. E eles buscam a presença de Deus. Eles não negociam. Daniel continua buscando a presença do Senhor. E é interessante que naquela hora que eles vão escolher as pessoas, os jovens, eles veem que o Daniel e seus amigos são 10 vezes mais inteligentes do que os outros. E para Daniel, Deus ainda dá um bônus para ele, que é a interpretação de sonhos, de visão. E o rei então perdido, o rei sem noção, sem saber o que fazer, Deus levanta então Daniel
como resposta para o rei, dando direção para ele. Deus também levantou José, você lembra disso, sim ou não? O rei também tem sonho, e aí, o que fazer? O faraó teve sonho, o que vai fazer? Então, isso aí, ó, vai ter vaca magra, essa vaca magra é isso, a vaca gorda é isso, vai ter anos assim, faz assim, faz assim. E aí ele pergunta, então, quem melhor do que você para assumir esse cargo? Mas, vocês lembram quem José passou, sim ou não? Até ele virar a resposta? Você já está pronto? O que Deus precisa fazer mais na sua vida para ser resposta? Talvez ser traído pela sua família, talvez ser colocado no buraco, talvez ser vendido, talvez uma mulher mentir que você está querendo ter relação com ela. O que mais precisa? Não sei. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você não vai gostar de ouvir. Deus fará o que for necessário para te fazer a resposta. Até mesmo te moer. Porque Ele foi resposta na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não poupou o próprio Filho. E Jesus não se poupou. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. Jesus, Ele sabe o que é isso, ser resposta. Jesus sabe o que é largar a glória, viver no meio da gente, ir com a cruz do Calvário. No caso de Daniel, o rei teve um sonho perturbador. Ninguém conseguia interpretar. Um decreto de morte é liberado. Mas só que Daniel fez uma coisa diferente daqueles magos lá. Daniel clama a Deus. E Deus dá a resposta. Deus dá a resposta, Deus dá a revelação. Daniel, então, ele serve de resposta para o rei, para os sábios que seriam mortos, e também para uma nação inteira. Irmãos, o que mais tem hoje é pessoas buscando direção. E é interessante que a palavra de Deus nos garante que se tivermos falta de sabedoria, é só pedir. Que Deus dá. Você consegue imaginar nisso? Deus dá. Ele não fala, se você pedir por sabedoria, eu vou pensar se eu vou te dar. Aquele que tem falta de sabedoria é só pedir que Deus dá. Irmãos, Deus nos dá esse privilégio de levar pessoas a ter boas decisões, a ter sabedoria para escolher. Quantas pessoas às vezes já foram livres de casar errado? Talvez uma palavra de um pastor, talvez uma palavra de um líder. Não é verdade? Ó, essa não é a pessoa certa, hein? Isso é laço, hein? Esse trabalho parece legal, mas ó, não é. Ó, faz essa prova aqui, estuda essa matéria aqui, faz esse concurso aqui, não é verdade? Esse é o que Deus fez pra gente, dando sabedoria, não só para livrar pessoas da morte, não só para livrar por opressão, mas para guiar pessoas no caminho certo, para pessoas ser bem-sucedidas, orientar pessoas nas decisões de como criar o filho. Curso de filho na igreja, curso de casamento, curso de noivos. Mas tem uma última pessoa que eu quero pensar com você. Pedro. Vocês lembram que Pedro foi resposta também? Pedro foi resposta de quem? Quem vocês lembram? Vocês lembram de Cornélio? Sim ou não?
O que estava acontecendo? Cornélio estava o quê? Clamando, buscando. E aí Deus fala com quem para ser resposta? Pedro. Pedro, como sempre, cabeça dura. Deus quase enfiou, abriu a muleira dele, né? Come isso aí. Pedro, como é que eu vou comer? Eu nunca comi, eu sou bom pra caramba, eu sou santo, não como essas comidas, eu não me mexo com isso. Ô filhão, isso eu estou te mandando, eu que fiz, pode comer. Daqui a pouco vai chegar uma galera aí, vai te pegar, vai te levar numa casa, o pessoal é meio esquisitinho, ó, pode ir com ele, fica tranquilo. Tem um cara lá que está orando, está me buscando, tu vai ser resposta, eu vou fazer você resposta hoje de alguém. E ele chega então na casa de Cornélio, e ele começa a falar sobre o reino de Deus. De repente o Espírito Santo de Deus toma aquele lugar. E pessoas são batizadas. Pessoas se convertem. Pessoas entregam a vida. Nós somos resposta de pessoas que ainda não conhecem o Rei dos Reis. Nós somos a resposta da mudança das nações. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você é a resposta para o Brasil. O Brasil será transformado quando o povo de Deus se tornar a resposta. Políticos é o povo de Deus. Teremos resposta para essa nação. Nós seremos resposta para as nações que estão se destruindo. O pessoal, em um certo momento, chama Pedro para interrogá-lo. Pedrão, o que você foi fazer na casa daqueles caras lá, Pedrão? Conta pra gente. E Pedro conta para eles. E Pedro fala assim, ó. De repente eu estava lá. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. E aí, meus irmãos, as pessoas entendem que o nosso Deus não era só para um povo. O nosso Deus é para todos. O nosso Deus não se resume a esse povo que está aqui. Hoje estão dentro da igreja. Toda Saracuruna é do Senhor Jesus. Ovelhas que estão fora do aprisco. E que eu e você somos respostas para trazê-las ao altar do Senhor. Há muitos anos atrás, a Inglaterra passava por um momento muito difícil. Momento de violência, momento de escravidão, um momento de roubo, um momento de droga. E aquilo ali começou a atormentar o coração de alguns jovens. Eu vou falar alguns nomes, talvez você conheça a história desses jovens. Um deles era o William Carey. Foi um dos maiores missionários na Índia. Outros, Henry Martyn, David Livingstone, Hudson Taylor, John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon. Essa galerinha, só gente ruim, né, Guido? Só manso, só fraco. Pessoas que fizeram um estrago. Pessoas que revolucionaram a sua época de missões modernas. Pessoas que é referência hoje no mundo de missões. Quem falar de missões tem que passar por esses caras. Tem que beber na fonte deles. E eles começam então o movimento naquela região. Eles começam o avivamento naquele lugar. E eles começam a ver Deus agindo e transformando aquela região. E aí, estudando esses homens, eles tinham algumas características iguais. Eu acho que essas características, Guido, é o que fizeram desses homens, resposta de Deus para aquele lugar. E eu não tenho dúvida, se nós aplicarmos essas características na nossa própria vida, nessa noite, sairemos daqui como resposta para essa nação.
sairemos daqui como resposta para a nossa casa, sairemos daqui como resposta para o nosso bairro, sairemos daqui como resposta para a nossa escola. A primeira característica que eles tinham de comum, paixão intensa por Deus. Você tem paixão intensa por Deus? Não é um namorinho, não é um, eu gosto tanto dele, quando eu estou na igreja tão maneirinho. Sabe aquela paixão? Aquele que desgoverna você, lembra assim ou não? Quem já teve apaixonado algum dia aqui? Aquela paixão que você fala, não posso ficar o dia sem ver ele, não posso ficar o dia sem ver ela. Oi amor, tudo bem? Boa noite. Desliga você, não desliga você. Um coraçãozinho. Paixão intensa por Deus. Intensa. Quero estar perto do Senhor. A gente cantou aqui, não foi? Cadê o varão cantor? Qual foi aquela música que a gente cantou? Se não for a tua presença, como é que é? Se eu não tenho a ti, não tenho. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Paixão intensa. A segunda, vida de oração profunda. Sabe por que precisamos ter uma vida de oração profunda? Para ser resposta? Vocês lembram? A gente se preocupa com as pessoas? Muito mal cuida da casa, mais ou menos. O vizinho, se for muito gente boa. Alguns da igreja, só para fazer uma média. Para a célula crescer. Vai que o pastor Guido vê a gente. A gente finge bem às vezes, é que gosta, né? De gente. Se estiver fedendo, já não gosta tanto. Se fumar perto de mim, ai meu Deus, cigarro. Mas quando a gente tem uma vida profunda de oração, a gente absorve um pouquinho o que está no coração do Pai. E a gente vai assim mesmo, como resposta dele. Sem uma vida profunda de oração, a gente não quer saber de ninguém. A gente quer saber da nossa vida. A gente quer saber da nossa necessidade. Mas uma vida de oração leva a gente a enxergar as nações. Leva a gente a enxergar as pessoas. Poucos dias atrás, eu não estou acompanhando tanto, mas o pessoal falou que tinha uma ameaça, que se não mudasse não sei o quê, ia dar uma explosão no país. Não é isso, sim ou não? Não é isso? Foi mais ou menos assim, Guido? Você que é um cara inteligente, quem é melhor inteligente aí? Não foi isso? Os Estados Unidos falou que ia explodir o Irã, não foi isso? Acabar com o Irã? Uma nação, não é isso? Passei por um monte de gente falando assim, caraca, tomara que destrua tudo. Você tem noção disso? Tu acha que o céu estava vibrando para isso? Tu acha que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estava vibrando com isso? O nosso Deus, com certeza, estava aguardando ansiosamente que aquelas nações se rendessem aos pés dele. Para que aquele dia ele falasse, entra filhinho querido, entra filhinha querida. Esse está no coração de Deus. Então, primeiro, paixão intensa por Deus. Segundo, vida de oração profunda. O terceiro, compromisso com a palavra. Irmãos, a palavra precisa ser a nossa resposta. Não é o que você acha, não é o que você gosta, não é o que você sente. As pessoas estão buscando resposta que vai dar libertação a elas. E a palavra de Deus é a única fonte de libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a Bíblia. É a palavra de Deus que nos liberta. Nos liberta do nosso eu, nos liberta da nossa forma de pensar. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que era pescador de homem, agora é pescador de alma. É a palavra. É a palavra que renova a nossa mente. É a palavra. Compromisso com a palavra.
A Bíblia precisa estar contigo. A Bíblia precisa caminhar no seu coração, na sua mente. Quando a pessoa falar, pastorzão, o que você acha? Rapaz, a palavra de Deus diz isso. Tem algumas pessoas que me procuram no gabinete, pastor, me dá um conselho sobre isso, isso e isso. Eu falo, tu quer o do Romão ou da Bíblia? Aí a pessoa fala, tem diferença? Eu falei, infelizmente ainda tem. A do Romão hoje eu mandava matar. Fingia um acordo aí que ele foi assaltado, matava o teu marido. Mata mesmo. Esse é o do Romão. Agora o da Bíblia é outra coisa. E essa da Bíblia é o que vai fazer a diferença no seu casamento. É a Bíblia que vai mudar a história das pessoas. Amém, irmãos? É a Bíblia. A Bíblia. Paixão intensa por Deus, vida de oração profunda, compromisso com a palavra. E tem uma maravilhosa agora para a gente mastigar. Disposição para sacrificar tudo pela missão. Você está disposto a sacrificar pela missão? Para ser resposta, você precisa abrir mão de quem você é. Você precisa abrir mão, às vezes, até da zona de conforto. Você precisa abrir mão de pessoas. Foi o que Jesus fez. Foi o que Deus fez, abriu mão do seu filho. Foi o que eu fiz. Abri mão da minha carreira, abri mão da minha família, abri mão da minha língua, abri mão de muitas coisas. Mas Deus me deu muito mais. Muito mais. E eu volto para o Brasil depois de muitos anos. E Deus me dá o privilégio de voltar e ainda ver minha família toda viva. E poder curtir meus pais, poder curtir meus filhos. Disposição para sacrificar tudo pela missão. E a última, eles tinham fome pelo avivamento espiritual. Essas são as características desses homens que foram resposta para aquela geração. Feche seus olhos, por favor. Pensando em todas essas histórias de Moisés, Esté, Daniel, Pedro, ouvindo um pouquinho desses rapazes aqui, se tornaram homens missionários. Os homens mostraram para mim e para você que Deus continua interessado em usar pessoas simples, mas apaixonadas, que têm um relacionamento profundo com Ele, compromisso com a palavra, disposição para sacrificar e sedentas por um avivamento, para ser resposta para esse tempo. Eu não preciso falar para você o que se tornou a Inglaterra. Uma potência, uma nação maravilhosa. Uma nação que enviou vários missionários ao redor do mundo. O mesmo Espírito, irmãos, que operou neles naquele tempo, continua operando hoje. E Ele está nesse lugar. Eu queria te convidar a ficar de pé. A gente vai ter alguma música? Vamos? Enquanto a galera estiver tocando aqui, eu queria te convidar, você que de repente entendeu o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. E nessa noite você quer se colocar nas mãos do Senhor como resposta. Aquele momento aqui você vê à frente, clamando. E é isso mesmo. Deus ouviu o nosso clamor. Nessa noite Deus ouviu o clamor nesse lugar. Mas agora eu quero te convidar a você estar disposto ou disposta a se tornar resposta. Resposta para pessoas que estão oprimidas. A palavra de Deus em Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para libertar, para pregoar os anos aceitáveis,
para restaurar a visão daqueles que estão cegos. Durante essa música, sai do seu lugar. Eu não sei sobre o que é, mas talvez você está esperando, hoje esteve esperando que Deus agisse de uma forma sobrenatural em alguma situação. Talvez hoje Deus fale para você nessa noite: isso é você. A resposta para o seu clamor é você mesmo. Talvez alguns ajustes, talvez algumas mudanças, talvez ajustar a paixão que você tem por Deus, talvez o teu tempo de oração, talvez o conhecimento mais da palavra do Senhor. Então sai do seu lugar durante essa música, vamos orar junto aqui. Pode sair, enquanto o pessoal vai estar tocando. Talvez nessa noite você vai ser a resposta de um rapaz de uma boca de fumo, aquele que incomoda você. Talvez até aquele que roubou você, você vai ser a resposta da mudança da vida dele. Talvez você vai ser a resposta da conversão de alguém na célula. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer aquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer aquele que me amou? Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. É interessante que na multiplicação dos pães, os discípulos chegam para Jesus: olha só, tá ficando tarde, é um galerão, melhor despedir essa rapaziada aí, ó. Ainda vão encontrar alguma padaria aberta aí, alguma coisa no caminho. Aí Jesus fala assim: é vocês que tem que alimentar eles. Vocês são as respostas. A igreja é a resposta. Nós somos a resposta. Tem mais alguém que quer ser resposta nessa noite? Sai do seu lugar correndo. Talvez você tenha clamado muito tempo por alguma coisa, mas a resposta talvez é você.
E talvez a situação da sua casa ainda não mudou porque você ainda não é a resposta. Talvez seu trabalho ainda não mudou porque você ainda não é a resposta. Talvez o seu bairro não mudou porque você ainda não é a resposta. Talvez aquele menino ainda está com aquela boca de fumo aberta porque você ainda não é a resposta. É hoje, sai do seu lugar, assuma o compromisso com o Senhor, assuma o compromisso de ser apaixonado por Ele, assuma o compromisso de pregar a palavra de Deus em todo o tempo, assuma o compromisso de viver o Evangelho verdadeiro, que a sua vida seja um espelho para as pessoas que estão. Deus nos chamou, irmãos, para brilhar, para iluminar, para salgar, para mudar essa situação do nosso Brasil. Essa é a hora. Você quer ser resposta? Sai do seu lugar. Talvez você entrou aqui brigado com seu marido, com seu namorado, com seu pai, com a sua mãe. Talvez a resposta é você. Talvez é você. Talvez é você abrir mão de algumas coisas. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Te agradecer porque respostas se moveram nessa noite. Respostas se moveram na tua direção para ser resposta de clamores, para ser resposta de pessoas que estão cativas, pessoas que estão presas na droga, pessoas que estão presas em religiões. Ó Deus, em nome de Jesus, manifeste seu poder na vida de cada uma delas. Ó Deus, o Senhor sabe o que motivou elas a vir aqui à frente. Mas com certeza, Deus, hoje o céu está em festa. O céu está em festa porque pessoas se decidiram a ser respostas nas tuas mãos. Ó Deus, usa-as para a glória do teu santo nome. Que a casa delas seja transformada pela mudança de atitude delas. Ó Deus, nessa noite elas saem do seu lugar dizendo que estão abertas a se sacrificar para ser resposta do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, usa a vida delas, Pai. Inunde o coração delas com o teu coração, que elas sintam a tua presença, sintam a tua paixão pelas pessoas. Ó Deus, continue usando essa igreja como resposta desse lugar. Saracuruna não é pior, porque existe essa igreja como resposta de clamores. Que em nome de Jesus essa igreja continue sendo resposta de pessoas que encontrarão a luz, encontrarão os reis dos reis, Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe o Guido, abençoe a Renata, abençoe os demais líderes desse lugar. Que em nome de Jesus eles continuem sendo respostas, para que a tua igreja continue crescendo, avançando, e que o teu reino avance nesse lugar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, respostas. Deus abençoe e use vocês para a glória dele. Deus abençoe. Você não tem a ti? Se eu não tenho a ti, não nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Glória a Deus, dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Que você seja a resposta. O Senhor abençoe grandemente a sua vida, sendo resposta na vida de alguém essa semana. Nós temos o culto domingo. Nós temos que ser a resposta para esse bairro. Nós temos que ser a resposta para essa região. Nós não podemos ver esse povo indo para o inferno, morrendo e perecendo sem fazer nada.
Você que veio aqui no altar hoje, se comprometa a trazer alguém, um não crente, para a nossa igreja no domingo, para que essa pessoa tenha oportunidade de ser salva, para que essa pessoa conheça Jesus como seu Salvador. Nós precisamos fazer com que isso arda em nossos corações. Seja a resposta, em nome de Jesus.